Bom, a gente tá aqui representando uma galera que tem carro, Todo que mundo. acontece colisão. A gente tá representando o usuário, o comprador de carro, o vendedor de carro e tal. Então, o que que a Todo gente mundo. faz? Então, mas é que tem duas pontas aí, né? Quem compra o carro quer comprar desvalorizado, e quem vende quer vender o mais valorizado possível. É isso aí, cara. São Faz igual eu. interesses diferentes, né? Faz igual eu. Eu compro o carro usado com coisas a fazer, Mas as arrumo pessoas, essas coisas as e vendo pessoas são valorizado. diferentes. É assim, tem gente que pelo fato de ter um laudo reprovado, por exemplo, e gostou do carro, o carro tá bom, tal, não sei o que, tem um painel traseiro recuperado, o cara não quer comprar o carro porque não quer comprar, ele fala, puta, eu vou estar comprando um problema, que se eu pago por ele agora, eu vou perder nele depois, quando eu for vender o carro. Como é que a gente faz para tentar ajudar um maior número de pessoas a desmistificar um pouco isso, né? Pelo fato do carro ter sido reparado que vai desvalorizar 20, 30% o valor do carro. Cara, o que a gente pode fazer é o que a gente já vem fazendo, né? O Tony Mac aí com seus vídeos polêmicos aí, que gera bastante debate nos grupos, etc. Eu venho fazendo também movimentos, eventos aí, workshops, seminários, palestras, convenções, mostrando que a vistoria cautelar, ela deveria ser exatamente, meramente informativa, tá? Informar, ó, contém lactose, contém glúten, contém isso e aquilo. Você vai saber se você vai consumir ou não. Você vai fazer o juízo do produto, e não uma vistoria, uma empresa de vistoria tem que fazer juízo do produto. Então, assim, é exatamente isso, Marcelo. Eles usam a vistoria, acabam usando a vistoria, aquelas informações contidas na vistoria para depreciar o veículo naquele momento, e depois usam, faz o possível correção no veículo. Ou nem faz nada. Nem faz nada, e na hora de vender, coloca uma outra vistoria com outro status, com outras informações. Isso é chato de falar, mas a gente conhece o mercado, a gente sabe que acontece bastante disso. Muitas empresas de vistoria, por ser refém, tá? Eu sei que todo mundo tem que pagar boleto, né? Todo mundo tem que pagar boleto, todo mundo tem conta a pagar. Mas muitas empresas de vistoria, elas ficam refém do próprio mercado. Então, assim, a concessionária, o lojista, né? Vou te passar uma demanda de vistoria por mês, mas, ó, eu não quero que você anote aqui pra mim o KM desse carro. Pô, você não quer que eu anote o KM desse carro, por quê? Porque a gente pega muito de vistoria cautelar, aí a gente fala, o pessoal fala assim, a vistoria cautelar tá 100% aprovada, mas não tem um KM. Pô, Você pega laudo de vistoria sem quilometragem. Já peguei vários. Eu, como consultor ou como consultor automotivo, como Car Hunter, já peguei várias vistorias cautelares dentro de concessionárias grandes, né? Dentro... Dentro de concessionárias Ouve isso, pessoal. com vistoria 100%, aquela 100% aprovada, sem informação de KM. Por que tá omitindo KM? O que isso leva você a acreditar? Que vai ser adulterado o KM. Vai dar um tombo, vai dar de marcha ré, né? Igual aquele filme lá, Vivendo a Vida Doidada, né? Coloca o carro do pai no tijolo. Cavalete. Então, assim, é uma informação que é sempre importante no anúncio do carro, é o seu KM, o seu ano, o seu modelo, a sua versão, né? E a cautelar lá não põe o KM. Tá bom, você tá colocando então que a empresa de vistoria se torna refém. Sim. Mas. Sim, eu falo com propriedade que eu já fui dono de vistoria, eu sei como é que é o mercado. Então, você, como você já foi dono de vistoria, você já sofreu algum tipo de assédio de concessionária? Com certeza. Que tipo de assédio? Uma foi dessas, né? De não colocar KM? Pedir para não pôr o KM. Só que assim, você está ocultando uma informação. Isso você pode incorrer no artigo 299 no Código Civil, né? Que é falsidade ideológica. Tá? Ocultar ou colocar informação falsa no documento particular ou o público, né? Informação que dela deveria conter. Então, isso aí, muitas empresas ficam refém para não perder aquela demanda. Tá bom, mas ela é refém e ela acaba não respeitando a lei, podendo ser penalizada por algo muito pior, muito mais grave, até no Código Penal da vida. Exato. Para conseguir executar uma vistoria de 150, 200 reais. Uma das questões que a minha empresa de treinamento acabou ficando evidente, aí acabou ficando popular aí, é por conta que a gente deixa claro os riscos jurídicos que a gente pode ter na vistoria. Essa questão de a gente ficar refém, submeter a não colocar uma informação ou ocultar uma informação, o risco jurídico que isso pode trazer pra gente. Então, acabam ficando refém. Eu sei que todo mundo é empresário, todo mundo paga boleto, tem que manter as contas em dia. Mas pelo próprio mercado de vistoria, né, as empresas ser depreciativa, né, eles fazem, vamos supor que o Guilherme tem uma empresa de vistoria, eu tenho outra e eu quero atender a sua concessionária, o Marcel.
Então eu falo assim, o Tony Mac vai lá e te oferece a vistoria por 80. Para eu ganhar o espaço, eu te ofereço por 70. Aí você joga eu contra ele. Ó, o Paulo ofereceu por 70, se você fechar 60, eu faço. Né? Então fica assim, fica depreciativo. Aí eles colocam vistoria por 80, por 60, por 70 reais e acabam sendo refém para não perder aquela demanda de 60 carros por mês, 50 carros por mês. E eu fui assediado. Um dos motivos que eu não quis mais continuar nesse mercado é por conta do próprio mercado. Quer dizer, ele aceita ser refém, ele nivela o mercado por baixo, porque pouco importa como que vai ser feita a vistoria. A vistoria vai ser feita muitas vezes como a concessionária quer? Mas assim, porque fica refém para não perder a demanda. Mas assim, o Guilherme, uma questão importante. Quando o pessoal chega no treinamento, mesmo que é um profissional que já está na área, às vezes falta conhecimento mesmo, tá? A gente tem que entender a parte humana da coisa. Então, ele não tem aquele conhecimento. Só que eu também sei, também é claro que não é que você não tem o conhecimento da lei que você tem que infringir a lei, né? Você tem que respeitar Vai a lei. atrás de conhecimento, né? Só que assim, infelizmente, os profissionais não têm o conhecimento. Tá bom, mas você não pode, numa questão jurídica, você não pode alegar ignorância também, né? Exato. Tipo, se você não sabe, você tem que. Se você é um profissional de empresa de vistoria, você tem que saber o que tá dentro da lei e o que não tá. Ou você acredita que tem empresa que não coloca KM e fala, não coloco, mas não tem problema. Tipo, o cara pediu pra não colocar. Ele não sabe que ele tá infringindo a lei por conta disso? Tá omitindo uma informação. Tá omitindo a informação, que é uma identificação do carro, que o KM é uma identificação. Assim como o chassi o KM, o odômetro também é uma identificação do veículo. Então eles acabam ocultando, omitindo essa informação e nem sabe o risco jurídico que ele está tendo. Mas não é quer dizer que ele não sabe o risco jurídico, que ele não pode ser penalizado juridicamente por isso. Paulo, eu gostei de uma coisa. Você já teve empresa de vistoria. Era uma rede ou era uma empresa... A minha era uma unidade apenas. Eu atendia, na época, 10 concessionárias de 2 grupos. Eu tive no auge da empresa 19 vistoriadores, fazia em média 4 mil vistorias por mês, somando cautelar, transferência, vistoria prévia, etc. Então você atendia 2 grupos de concessionária. Uhum. Você sofreu mais assédio do que falando pra colocar a quilometragem, vai. Conta pra nós. Que mais que os caras pediam pra você fazer ou deixar de fazer? Você não tem mais a empresa, pode contar, mano. É tipo aquilo, né? Faça o que eu faço, faça o que eu faço, não faça o que eu faço. Eu não tô falando o que você fez. Eu só quero saber o que mais o pessoal pedia, ó. Não coloca isso aqui. A lei de KM pedia para não colocar informação de repintura, informação de painel. Cara, todo tipo de assédio que você pode... Não, coloca um assédio pesado. Os caras chegaram a pedir para você aprovar um carro que tava irregular juridicamente, tipo Não, isso numeração de isso não. vidro, de APA4? Isso não. Não? Isso não. Então era mais por questão comercial, era não colocar informações comerciais. Só que a adulteração de KM também é um crime federal também, tá? Então, assim, mas em relação a número de motor, número de chassi, gravação dos vidros, isso não. Mas o KM também é um crime federal. Mas peças que foram reparadas na própria concessionária mesmo, eles pediam também para não informar. Isso já fui assediado, sim. Tá bom, e os caras ofereciam alguma coisa por isso? Tinham um toma lá da cá ou é só faz-me rir pro lado deles? Tipo, aprova pra mim que eu continuo te mandando o carro. É isso aí. Ou os caras te pagam, meu, ó, 100zão pra você aprovar isso aí pra mim. Exatamente. Se você não fizer, eu arrumo quem faz. É mesmo? Quer dizer, você nem ganhava nada mais por isso. Não, e o risco todo da vistoria é sempre nosso. Quando eu entrei no mercado de vistoria, atender essas concessionárias, eu comecei lá na época, em 2015, eu fazia o combo das vistorias, cautelar e transferência, por R$180, né? Cada uma sai por R$90. O diretor comercial da concessionária chegou para mim e falou assim, Paulo, chegou uma empresa aqui, Visão, não sei das quantas, ofereceu por 120, você cobre? Eu falei, não. Então, tchau. Eu falei, não cobro. Vou fechar com os caras. Não, beleza, fecha com os caras, eu pego minhas coisas e saio fora. Não vou. Pô, tá fazendo a forma da precificação. Porque, meu, se a concessionária, ela que tá querendo fazer errado, ela vai ligar pra quem faz. Exatamente. Ela vai pagar menos, né? E é exatamente esse ponto. Então, assim, eu acabei saindo da concessionária, eu nunca paguei nenhum carro, tá? Não é vaidade, não é soberba minha. Eu nunca paguei nenhum carro por erro de vistoria, porque a gente tem um seguro, o seguro RC de responsabilidade civil.
que a gente pode utilizar, que causa algum dano até 500 mil reais. Só 500 mil reais tem carro que é muito mais caro que isso. Sim. Então, eu nunca usei o seguro, nunca paguei carro para nenhuma empresa de vistoria nenhuma empresa que eu prestei serviço, nem pessoa física. E eu conheço empresas que pagam carro doidado. E tanto que essa empresa que abaixou o preço para 120 reais, logo que eu saí, já pagou uns 2 carros. Tá bom, mas esse seguro de responsabilidade civil, ele tem validade em cima do quê? Ele tem validade se você reprovar um carro que foi trocado um painel traseiro? Porque se não existe legislação para isso, o que cobre esse seguro de responsabilidade civil? Caso você lesar algum dano ao consumidor. Seja ela pela vistoria de transferência, Ou né? pela- É pela empresa, tá? Ah. Independente do serviço que você está executando na empresa. O seguro fica atrelado à empresa. Se você causou algum dano e esse dano foi comprovado, utilize o seguro. E tem várias empresas que, para não utilizar o seguro, para não ficar mais caro na renovação do seguro, acabam fazendo um acordo com a concessionária para comprar o carro e dar um jeitinho e vender depois. Então eu vou dar uma dica aqui para quem é de oficina e anda muito preocupado. Fernando, vira até um corte isso aqui, tá? Porque eu tô falando com um rapaz, uma pessoa que tem experiência, já fez vistoria, dá aula para empresas de vistoria. E se acontecer de algum cliente seu ter algum prejuízo financeiro na hora da revenda do carro, porque o carro não passou na vistoria cautelar, saiba que o seu cliente tem que processar a empresa de vistoria cautelar e não você, a oficina. Porque se ela reprova o carro porque houve alguma adulteração de chassi, trinca no vidro por alguma questão jurídica, ok. Agora, se ela faz uma avaliação em cima de um serviço que ela nem pode avaliar, como que a oficina vai pagar em cima disso? Porque a gente já sofreu, nunca sofremos um processo, né? Ou já? Não. Mas já sofremos tentativa não, ameaça. Vou te processar e tal, não sei o quê. Mas aí que tá. Quando a gente passa a entender que a oficina. Então isso serve também, né, para Por isso que eu quero explicar para as oficinas. Porque isso independente, não interfere na qualidade do reparo, não tem nada a ver. A oficina, ela só arrumou o carro. Que culpa ela tem que o carro bateu, que ela arrumou o carro e que o carro, por conta dessa batida, o mercado desvalorizou. A oficina não tem Então culpa você nenhuma. concorda comigo, ô Paulo, que no caso de um cliente acabar perdendo dinheiro na hora da venda, porque o carro foi reprovado por conta de uma execução de serviço, e ele comprovar que ele perdeu dinheiro, ele tem que processar a empresa de vistoria e não a oficina que executou o serviço. Vamos lá. Concorda ou não? Eu, como assistente técnico judicial, eu tô na esfera jurídica, eu já participei de vários processos, várias audiências em relação à empresa de vistoria, cliente e empresa de reparação. Em todos eles que eu entrei, né, a gente consegue comprovar que a oficina não está errada, tá? Então, já te deixo... Agora eu vou vender o peixe. Caso chegar um processo desse para vocês podem me contratar como assistente técnico para o seu advogado aí, que a gente ajuda essa questão aí. Isso vale então até para todas as oficinas que estiverem vendo Depois isso. você pega Por isso o que eu falei contato. para virar um corte, porque você não pode ser processado, você oficina, não pode ser processado porque você reparou um carro e na hora da venda esse carro foi desvalorizado se ele foi reprovado numa cautelar. Não se preocupe com isso. Só tenha conhecimento, vai atrás de conhecimento. Inclusive, Paulo, não sei se você sabe, mas eu sou presidente de uma associação de oficinas, AOB, que inclusive eu até tenho que falar, esqueci de falar do pessoal aqui antes, eu vou falar depois. Eu convido a você, se você puder, claro, ver na sua agenda, a vir ministrar um curso aqui de vistoria cautelar para o pessoal das oficinas, para o pessoal da associação, porque existe muita falta de conhecimento do lado da oficina. O cara fica apavorado, assim como nós ficávamos no começo, Até entender, né? até entender por quando alguém vinha falar, ó, você vai sofrer um processo, vai ter que comprar um carro, você vai ter que pagar para o cliente porque o carro foi reprovado na cautelar. Até hoje, a grande maioria das oficinas morrem de medo disso. Ó, o primeiro workshop que eu fiz sobre vistoria cautelar, em 2020, se não me engano, eu fiz o workshop e aí a gente abriu questionamentos, né, perguntas. E um engenheiro mecânico, dono de oficina como vocês, perguntou pra mim, eu como palestrante, né? Perguntou pra mim assim, o que a gente deve fazer, né, na reparação no veículo para que ele não passe, para que ele passe na vistoria cautelar? Aí eu, negativo, vocês não tem que fazer nada. O mundo de vistoria cautelar tem que entender que a reparação automotiva ela é pertinente. Faz parte da história da vida do carro. Que ela faz parte do processo da vida útil do veículo.
E que o pessoal acaba não tendo esse conhecimento. Mas lembrando a questão humana, tá? Aí é a falta de conhecimento. Se eu não acreditasse na docência, eu estaria no local errado. Então, eu já peguei vários processos como assistente que eu vejo que empresas acabam reprovando. Ah, reprovei porque a longarina estava com trinca, estava com solda, estava reparada. E reprovei porque tinha meio que tomar um processo. Tá, mas o fato de você ter reprovado, Aí também, que aí você te dá um também processo. você vai tomar processo também. Por quê? Qual o seu conhecimento técnico para você reprovar aquela reparação, reprovar aquele serviço que foi feito por um outro profissional? Então, é exatamente esse o ponto, o Guilherme. Empresas que fazem reparação, elas não precisam ter medo de tomar um processo porque uma vistoria não passou na cautelar. É o contrário, as empresas que fazem esse tipo de serviço têm que entender que a reparação ela é pertinente. E a questão de aprova ou reprova, agora eu pergunto para você, o que você aprovaria e reprovaria numa cautelar? Né? Agora eu pergunto para você, Guilherme, o que você aprovaria ou reprovaria numa vistoria cautelar? Posso ser bem sincero? Eu acho que até a nomenclatura dela tá errada. Eu também. Eu acho que sim, ela tem que defender o consumidor que tá querendo comprar um carro e ele não tem conhecimento se aquele carro é um... Eu ia falar dublador. Como é que chama? Um dublê. Dublê. Para saber se a numeração do motor bate, para saber se o número do chassi não tá alterado. Tipo, se o carro não foi cortado no meio, emendado uma traseira com uma frente. O cabrito, né? Antigamente a gente chamava bastante de cabrito. E avaliar essas condições. Ela pode sim avaliar o estado geral, a estrutura do carro? Pode sim avaliar e colocar no campo de observações. Mas acho que ela ainda deveria ir mais a fundo. Eu acho que ela deveria avaliar muito mais a questão mecânica do carro do que a questão de estrutura do carro. Porque, pô, quanto carro que a gente pega aqui que, tá arrebentado tudo embaixo, o cárter amassado pode danificar, entupir uma bomba de óleo. Que mais? Um cárter soldado, uma bandeja fixada lá de qualquer maneira, um amortecedor torto. Isso não é avaliado. Isso tem muito mais a ver com a segurança do condutor, de quem está dentro do carro, do que propriamente a estrutura. Eu já vi inúmeros casos de longarina trincada, amassada, danificada, mas o carro não cai por conta disso. Mas se ele tiver com um rolamento de roda com folga, pode cair uma roda por conta disso. Quer dizer, eu acho que a avaliação mecânica é muito mais importante e deveria ser incluída numa vistoria, que eu não acho que deveria chamar cautelar, do que um reparo no carro. Então, mas o que deveria reprovar? A parte de identificação. Somente. Somente a parte de identificação. É exatamente isso que eu abordo nos meus treinamentos, nos eventos que eu faço, workshops, seminários, etc., nas convenções, é mostrar para o pessoal que a gente tem subsídio jurídico para reprovar no pertinente à identificação do veículo, que é essas numerações. Agora, reprovar por reparo, você abre margem para ser processado. Aí o consumidor acaba processando, ela vai colocar no processo, vai citar a empresa de reparação automotiva, né? Um exemplo aqui, vai citar a Tony Mac. A Tony Mac, como assistente técnico aqui, vai fazer, peraí, a empresa de cautelar reprovou por quê? Qual o subsídio técnico que ela tem para reprovar? Aonde na lei está falando que um veículo não pode ser reparado? Não existe. Aí você acaba tornando um processo contra a própria empresa. Sim. Então, toda oficina que, se por acaso já foi ou está sofrendo um processo, deve incluir a empresa de vistoria cautelar. Se o processo envolve a reprova da cautelar, sim. Só vai existir algum processo, eu tô dizendo em relação a isso. Ou a pessoa processa o mercado, que instituiu isso como... O mercado. Você vai Então, processar quem? Deus. então, não tem como processar. Não, É isso que eu tô falando. a empresa de vistoria você tem como processar. Tá certo você processar a empresa de vistoria.